Bom, galera, hoje eu quero falar com vocês aqui sobre superstars que não são necessariamente subestimados aqui no Brasil. Na verdade, eles são pouco comentados, pouco falados aqui no país, né? E caras que têm até uma certa relevância lá fora e aqui passam um pouco despercebidos, até porque boa parte deles teve carreira em períodos que muitos de nós nem sequer acompanhávamos o wrestling. Ainda assim, a gente ouviu falar de vários outros nomes de outras épocas, como por exemplo Hulk Hogan, Andre the Giant, Ultimate Warrior, e esses às vezes nem tanto. Então vamos lá, o seguinte, Mr. Perfect. Eu sei que muita gente aqui vai ver nomes na lista e vai falar, pô, mas eu sempre falo do Mr. Perfect, eu conheço a carreira dele, eu vi tudo sobre ele. Mas saiba que você é uma exceção, tá? De modo geral, assim, poucas pessoas sabem da importância que teve o Mr. Perfect na WWE, principalmente por conta da gimmick dele. A gimmick do Mr. Perfect serviu de inspiração para várias outras na sequência. Ali, gimmicks de caras assim, metrosexuais ou que se achavam, né? Que se exibiam demais ali. Elas vieram muito inspiração em cima dele, né? Ele, inclusive, tem uma carreira até que interessante. Ficou ali cerca de quase 2 anos com uma streak de vitórias ali. Claro, fazia uma sequência de lutas um pouco menor do que a gente é acostumado nos dias de hoje, mas ainda assim chegou a ficar um tempo imbatível. Teve ali sua história com o título intercontinental, né? E aí o problema é que depois ele sofre uma lesão e fica meio que semi-aposentado, né? Ele chega a lutar na WWF algumas vezes, mas era lutas assim esporádicas. Às vezes ele era juiz especial, às vezes ele atuava como manager de alguém ou como comentarista, e aí de vez em quando ele lutava por conta dessa lesão que complicou um pouco a carreira dele. Depois teve uma passagem na WCW também, né? Quando a WCW começou a contratar geral da WWF. E o mais legal é que alguns de vocês devem se lembrar que o Curtis Axel, que é filho do Mr. Perfect, no Dia dos Pais, em 2013, ele conquistou o título intercontinental, né? O Curtis Axel, que era um jobber, o Paul Heyman foi tentar ajudar ele e conseguiu esse milagre. Ele tem aquela vitória épica lá contra o Miz e contra o Barrett. E no Dia dos Pais, né, homenageando o pai dele, né, o Mr. Perfect acabou falecendo ali, então, bem jovem, inclusive, né? E aí conseguiu fazer essa homenagem. Bom, temos o Honky Tonk Man, né? Porque ele começou a ser mais comentado agora, que a galera começou a lembrar que o Gunther pode ultrapassar o reinado dele pelo título intercontinental. Mas até então o pessoal até que não falava tanto sobre ele, né? Tipo assim, o maior reinado da história do título intercontinental, que é o segundo título mais tradicional da WWE, querendo ou não, né? O título da WWE mundial é o mais tradicional e tal. Mas o segundo é o Intercontinental, né? Os outros títulos eles vieram a ser criados depois, assim. Então são títulos mais jovens. Eu sei, o título dos Estados Unidos existiu um lá na WWF, existiu na WCW, mas o Intercontinental ele é mais lendário, né? O Intercontinental tinha peso de praticamente um mundial ali. E o maior reinado até então não se falava que era do Honky Tonk Man direito, né? A gente lembrava quem mais tinha títulos, que é o Chris Jericho e o Miz aí que vem nessa sequência em busca de conseguir isso. E do Honky Tonk Man era pouco comentado, né? Claro que ninguém aqui conseguiu assistir o reinado dele, porque foi um outro período. Talvez aí você consiga ver recortes em alguns pay-per-views aí de como ele se saiu. Ele era uma clara referência ao Elvis ali na gimmick dele. O Elias ali a gente pode talvez espelhar ali como alguém semelhante. Mas o fato é que ele é bem pouco falado. Também a carreira dele, dando uma pesquisada, não foi extremamente vitoriosa. Ele tem esse feito pelo Intercontinental, era um bom lutador e ponto, né? Agora um que é pouco falado e que, assim, não surpresa ele ser pouco falado, porque o sucesso dele é um sucesso com um pouco menos de mídia, né? Que é o Dean Malenko. Cara, ele era um dos lutadores mais técnicos ali da geração dele, né? Todos os lutadores, assim, que a gente olha e fala, pô, esse cara era muito bom. Bret Hart, Shawn Michaels, Chris Jericho. Você pergunta pra eles, ó, quem que era o melhor ali daquela safra? Eles falam, cara, tá fulano, fulano e Dean Malenko. Sempre coloca o cara, tanto que ele foi eleito já pela, eu não lembro se foi o Wrestling Observer ou PWI, tanto em 96 como em 97, o wrestler mais técnico do mundo. Ele foi número 1 da PWI em 97, inclusive, e dominou ali as categorias mais leves, né? Light Heavyweight e Cruiserweight. Light Heavyweight na WCW e Cruiserweight na WWF, né? Então,
ele era dessas categorias aí de lutadores mais pequenos, mais leves, mas dominava total, né? É como se fosse um Daniel Bryanzinho dos anos 90, né? Então ele é pouquíssimo comentado, mas é uma referência dentro dos rings, assim. Curiosamente, né? É justamente numa categoria dos caras mais leves. Então não me surpreende ele realmente ser pouco comentado, porque geralmente a galera quer saber quem que foi campeão mundial, intercontinental, esses títulos assim menores, né? Literalmente menores. O pessoal não acompanha tanto, mas precisa ser mencionado, né? Temos o Pedro Morales, cara. O Pedro Morales, ele não é tão falado no Brasil quanto outros caras ali do passado, né? E ele tem uns feitos bem malucos, né? Tipo assim, luta longa pra caramba, que teve que encerrar porque acabou o tempo na arena ali, tinha que fechar. A gente fala dos reinados longos da história. O Pedro Morales tem reinado de mais de 1000 dias, que o Roman Reigns tá passando agora o reinado dele. Mas até então ele tava ali no topo dos maiores reinados da história, o Pedro Morales. Numa época ali que ele pegou. Era a época do Bruno Sammartino. É que ele vem alguns aninhos depois do Bruno Sammartino. Mas é o mesmo período praticamente ali. Né? Já foi campeão dos Estados Unidos, também na WWF. Já foi campeão intercontinental. Eleito lutador do ano em 72. E eleito o lutador mais subestimado em 82 e 83, né? Então, naquela época ele já era considerado subestimado, pra você ver, né? É um que precisa ser mencionado aí também, o Pedro Morales, né? Um cara com uma grande história em uma outra era, né? Aquela era que a gente não consegue assistir, mas a gente lê as histórias aí dos que assistiram e contam pra gente, né? Bom, para encerrar, temos aqui o Rick Steamboat, né? Que, bom, ele é até um pouquinho mais comentado do que os demais da lista, né? O Rick Steamboat, ele tem aí nos games, de vez em quando coloca umas lutas clássicas dele, né? Mas ele é para muitos aí um dos mais subestimados porque ele era o mais avançado, né? Se você for assistir uma luta do Rick Steamboat lá atrás, uma luta boa, você talvez não ache grande coisa, porque você tem os olhares de hoje. Mas se você levar em consideração o ano que era, ele era realmente um cara muito mais avançado tecnicamente. Ele era um cara à frente do seu tempo, é o que dizem sobre ele, né? Ele já teve a luta do ano em 87 contra o Randy Savage, eleita, né? Já teve a luta do ano contra o Ric Flair em 89, né? Inclusive parece que eles estão em 3 lutas aí que o pessoal elogia bastante. E aí, tanto que ganhou depois ali prêmios de lutador mais inspirador em 2009, porque tem uma história de vida bem interessante de superação. Em 77, quando ele estava começando, ele já tinha sido eleito o novato do ano, né? Porque o pessoal já via ali que ele tinha um grande prodígio. Quando a PWI fez uma lista de lutadores mais técnicos de todos os tempos, ela faz essa lista em 2003, precisava até atualizar, né? Mas ele ficou em 13º, então assim, pô, entre 500 que estavam na lista, ele ficou em 13º, é uma grande posição, né? E já foi campeão intercontinental uma vez. Em termos de título, não foi um cara extremamente vencedor, mas ele precisa ser lembrado pelo talento que tinha ali. Então, mais um caso aí de cara que no Brasil é um pouco menos falado. E, enfim, todos os casos aqui eu entendo total, tá? Não tô julgando de vocês não conhecerem, não. Eu mesmo não conheço totalmente a carreira deles e de vários outros, né? Mas é bom, às vezes, a gente dar uma pesquisada, assim, conhecer um pouco de alguns feitos antigos que são bem interessantes.